Quando a gente começou o programa, a situação como era antes, a gente vai saber das novidades agora. Então, o que a mídia americana tá colocando? Porque os Estados Unidos, pô, a gente tá falando de questão de mais de um mês já, que tá posicionando os porta-aviões, os mísseis Tomahawk, que tem cerca de 12 mil a 15 mil militares, e não tomava nenhum tipo de ação. Então, de verdade, Vilar, tava parecendo um momento em que o Nicolás Maduro ia sair até bem do processo, porque imagina, por exemplo, ó, a Venezuela vem sendo ameaçada durante mais de um mês. Os americanos posicionam um monte de equipamentos militares. E aí o Nicolás Maduro faz dancinha, o Nicolás Maduro fala, não, ó, se eles invadirem aqui, vai ser um novo Vietnã contra os Estados Unidos. Se os americanos não fizerem nada, vai parecer que os Estados Unidos despendeu tempo, despendeu recurso e amarelou pro Nicolás Maduro. O que a mídia americana tá colocando é que o Trump, ele tinha dado até sexta-feira pro Nicolás Maduro tomar uma posição mais enfática. E o Trump até confirmou que teve uma ligação entre Trump e Maduro. Nessa ligação, o Maduro falou que ele aceitaria sair do poder, mas com algumas condições. A Delcy Rodrigues, que é a vice-presidente da Venezuela, ela comandaria esse período de transição. O Nicolás Maduro, ele queria anistia total em todos os países. Não pagar por nenhum crime. Por nenhum crime que ele tenha cometido, né? E também parcerias relacionadas ao petróleo que beneficiasse a Venezuela, não só os Estados Unidos. Então a Venezuela cederia algumas reservas de ouro e de petróleo, mas seriam programas de investimentos comuns. Os americanos falaram que não, eram condições muito ruins, o Nicolás Maduro não tinha condição de exigir nada, e o Nicolás Maduro, na sexta-feira, foi ultimato, ele não saiu do governo. Tanto que na sexta-feira foi quando a gente teve o fechamento do espaço aéreo, o Trump, e aliás, até hoje, o Gustavo Petro... Fica isso, fechamento do espaço aéreo, o que é? Ele recomenda, empresas não façam, não se desloquem por cima da Venezuela. Voos comerciais? Voos comerciais, qualquer voo comercial. Por quê? Se o cara fecha o espaço aéreo... O que é isso, Eduardo? Tá, em relação a isso. Possivelmente por quê? Porque se tiver algum tipo de aviação comercial, uma recomendação dos Estados Unidos, ó, por conta e risco. Se algum tipo de acidente acontecer, foi porque a empresa decidiu mesmo com a nossa recomendação. Tanto que hoje mesmo o Gustavo Petro, presidente da Colômbia, e que é totalmente contrário, Trump, enfim... ele voltou com os voos comerciais para a Venezuela como um desafio mesmo contra o Trump, alegando que, e realmente isso não existe do ponto de vista jurídico, mas também na geopolítica essas coisas são ignoradas, né? Não existe você fechar o espaço aéreo, não, agora no seu espaço aéreo ninguém não pode mais ter aviação comercial. Não existe esse tipo de determinação pela ONU. Assim como os ataques que os americanos estão fazendo também na região do Caribe. Das embarcações, você falou. As embarcações, não existe também, isso a gente chama de execução extrajudicial. O que você pode é parar a embarcação, se tiver algum tipo de aprovação por parte da ONU, trazer essas pessoas, passar por um julgamento internacional, não executar aquelas pessoas. Sumário, né? Exatamente. A Colômbia, por exemplo, fala que teve, por exemplo, pescadores que foram mortos. Que foram mortos. Se é verdade ou não, exatamente, não tem como saber, justamente por conta dessas execuções, né? E aí, o Maduro... mais uma vez fez a dancinha no dia de hoje, falou que, segundo ele, hoje, 80% da população venezuelana já estaria favorável a lutar em favor da Venezuela, participar da milícia bolivariana contra os Estados Unidos. Eu, particularmente, sempre duvido desses números que o Nicolás Maduro oferece, né? Mas, assim, o sentimento que tá colocando pro mundo é justamente esse. Quanto mais tempo os Estados Unidos ele fica se posicionando na região do Caribe, mais o Nicolás Maduro consegue jogar com a população. Ó, esses caras aqui, ó, são agentes imperialistas, eles querem intervir no nosso país. Hoje, às 15 horas, horário de Brasília, o Trump ele convoca uma reunião com uma série de figuras importantes da parte política e militar dos Estados Unidos. Defendendo uma ofensiva. Exatamente. É que assim, eu não sei qual foi o resultado porque a gente veio aqui pro programa, né? Mas aparentemente o Trump ele falou que sim, operações terrestres agora vão começar a acontecer na Venezuela. A questão é, que operação terrestre vai ser essa? Pois é. Vai ser eliminar o que ele chama de líder do cartel Los Soles, que é o Nicolás Maduro? Ou vão ser operações terrestres, por exemplo, para tirar milícias, por exemplo, como o Exército de Libertação Nacional, como as dissidências das Farc que atuam na região? Ou vai ser contra o Tenaragua, por exemplo, que é um cartel até mais relevante? Fica essa dúvida. Mas aí também guarda uma certa hipocrisia, né? Por quê? A gente teve nesse final de semana eleições que aconteceram em Honduras.
E o Trump, ele está apoiando um candidato que tem um padrinho político que está preso. Foi preso nos Estados Unidos durante 45 anos por ter recebido propina de bilhões de dólares do cartel de Sinaloa, etc. Como interessa para o Trump que ele seja eleito em Honduras, ele concedeu o perdão presidencial. O cara que foi condenado a 45 anos de prisão, e não pela justiça de Honduras, pela justiça dos Estados Unidos. O Trump concedeu o perdão presidencial, alegando que, na verdade, ele era um homem muito bom, que ele estava sendo perseguido, que existia toda uma difamação da mídia por parte dele. Ou seja, de fato, a gente percebe que o interesse do Trump não é combater a atuação do narcotráfico ou combater a atuação do tráfico de drogas. Ou pelo menos não seria assim que ele combateria. Isso é só uma desculpa. Exatamente, porque se a gente for levar em consideração que esse é o principal, o foco dele é combater a entrada de entorpecentes ou de opioides nos Estados Unidos, a gente tem que pensar em prioridades. A Venezuela com certeza não é uma prioridade. Tem tráfico de drogas? Claro que tem. Tem o cartel Los Soles, o Tren Aragua, mas nem de longe são os principais grupos que comercializam com os Estados Unidos. Olha lá. Trump diz em rede social que o espaço aéreo da Venezuela está fechado. Acho que essa é a notícia da sexta-feira, né? Da sexta para o sábado, quando ele fechou o espaço aéreo, né? Tá. Da Venezuela. A última notícia que saiu aqui, que até mandaram pra gente, é que ele disse que nas próximas horas começaria aí ação terrestre, né? A ação terrestre, Cara. A questão é como vai ser essa ação terrestre. E aí, ele também fez ameaças ao presidente da Colômbia, porque a Colômbia também estaria provocando, né, os Estados Unidos. Mas quero ver como o Brasil vai se posicionar também, né? Porque, pelo que eu vi aqui, o Brasil só subirá o tom se os Estados Unidos atacarem Venezuela. O que é subir o tom? Né? Exato. O Lula hoje ele teve um telefonema com o Trump. Aparentemente foi só para discutir questões comerciais. E o Trump elogiou muito o papo, né? Falou que ele foi um... O Trump ele sempre elogia todo mundo, né? Não, ótimo político e tal. O Brasil falou que ele vai querer se posicionar contra essa intervenção dos Estados Unidos na América Latina. E a questão também é como os outros países vão responder a isso. Porque hoje a América Latina está muito dividida. Várias eleições importantes estão acontecendo. O Paraguai, por exemplo, do Penha, já se mostrou favorável a uma intervenção dos Estados Unidos. O Milei também é favorável. No Chile, a gente tem eleições, vai para o segundo turno, mas o Cast, que é o cara de direita, é o grande favorito, também apoia essa intervenção. A Guiana do Irfan Ali, que tem problemas com a Venezuela, pelo Essequibo, também totalmente favorável. Só que tem países contrários também. Você pega a Colômbia, você pega o Brasil, por exemplo. Então a América Latina ela tá no momento dessa divisão. Por isso que as eleições do Brasil para o ano que vem... achava que o mundo já estava complicado pra caramba e pode ficar mais complicado ainda. Exato. E a questão é, de novo, por que a Venezuela, né? A Colômbia é muito pior em relação a tráfico. Terras raras. Petróleo, ouro, tem muito na Venezuela, né? A influência política, querendo ou não, o Nicolás Maduro, ele ainda representa essa esquerda bolivariana, anti-imperialista americana. Os russos apoiam. Os russos apoiam, a China também, né? A China também. Também apoia. Então, assim, outros grupos. É o que quem foi que falou que a gente tem que voltar a ser quintal dos Estados Unidos? O Pete Hegseth. Exatamente. Que é o secretário de Estado, né, dos Estados Unidos. Para eles a gente é quintal, né? E não vai deixar outras influências externas tomarem conta desse quintal, né? Exato. Você pega a atuação do narcotráfico, infelizmente, ela está aumentando em todos os países da América do Sul. Até o Chile, que é o país que tem o maior IDH, o Cast, ele conseguiu essa popularidade tão grande, mesmo sendo um cara considerado mais de uma direita mais radical, porque ele tá prometendo combater a atuação do narcotráfico. Na Argentina isso existe, no Peru, por exemplo, o Equador sempre foi muito melhor do que os seus pares ali, do que Peru, do que Colômbia em relação à atuação, também aumentou no passado recente. Então, assim, existe um aumento do narcotráfico. A questão é que, assim, os Estados Unidos colocarem a Venezuela como prioridade, para mim, mostra o quanto o interesse ele é geopolítico e não exatamente o interesse de combater a atuação. Se fosse logo após as eleições que foram fraudadas, a gente até entenderia, né? Exato. Então, mas aí eu acho que são questões diferentes, né? Por exemplo, se ele fala, eu vou fazer uma intervenção porque eu acho que a eleição foi fraudada. Beleza, mais ou menos, né? Não acho que seria justificável fazer isso. Não poderiam, mas poderiam forçar a órgãos. Mas é um argumento que é válido ali, entendeu? Agora, se ele promete combater o narcotráfico, poxa, no México você tem a entrada do fentanil, você pega até no Canadá, é mais problemático Canadá em relação também? À questão de drogas, o Canadá do que a Venezuela. Porque o Canadá também tem entrada de fentanil,
pro Estado americano, entende? Que é muito mais problemático do que os outros entorpecentes que vêm da América do Sul. A Venezuela não é essa liderança do comércio em direção aos Estados Unidos.